Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui com você. Que culto abençoado. A gente sente muito a presença de Deus nesse lugar. Amém? A presença dele é real aqui. E, queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Prometo ser rápido, nós ainda temos a ceia. Mas Deus, ele tem feito grandes coisas nesse lugar, nas nossas vidas. E eu tenho certeza que ele quer fazer muito mais. Porque Deus, ele não é um Deus que trabalha de qualquer maneira, de qualquer jeito. Amém? Deus, ele tem muita coisa para derramar na sua vida. Só que eu tenho aprendido algo. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar lá em Arapongas. Kate foi comigo, a Mari, o Cadu, a Renatinha, nós estivemos lá. E eu compartilhei algo com o pessoal sobre maturidade emocional. E num determinado momento da mensagem eu falei para eles o seguinte, eu falei: querido, se você deseja o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. E eu quero trazer isso para você também essa noite. Se você deseja algo que você nunca teve na sua vida, independente da área, você precisa fazer algo que você nunca fez. Porque se você fizer sempre as mesmas coisas, os seus resultados serão os mesmos. Não é verdade? Agora, se você passar a fazer coisas diferentes, resultados diferentes. Coisas extraordinárias, resultados extraordinários. Você quer o extraordinário de Deus? Amém? Você quer? Você quer provar o que você nunca provou? Então entregue para Ele isso também. Amém? Faça isso também. É muito fácil, querido, é muito fácil nós entrarmos num comodismo e ficarmos ali acomodados, porque é confortável. Não é verdade? É confortável. Um dia eu tive uma experiência com Deus. Eu morava no interior de São Paulo. Acho que eu tinha ali na casa de uns 19, 20 anos. E eu falei assim: Deus, eu quero acordar na madrugada. E eu quero falar contigo. E eu não estava tão firme assim. Acho que não estava tão firme assim, não. Foi um período meio... Eu estava um pouco relaxado. E eu falei assim: eu não vou colocar o celular para despertar, nem relógio, nem nada. Mas eu quero acordar de madrugada. Que horário que eu quero acordar? Eu quero acordar às 3 horas da manhã. Eu estava dormindo. E eu senti assim, em mim, me chamando. Eu acordei assim. Meu pai estava dormindo ao lado. E eu olhei no relógio. Eram 3 horas da manhã. Eu fui cutucado. Eu não sei se pelo cajado de Jesus, de Jeová, ou se por um anjo, mas eu sei que eram 3 horas da manhã. Entenda algo: Ele é mais real do que essa cadeira que você está sentado. E o que Ele mais deseja é se manifestar na sua vida. Amém? O mundo gera muitas tristezas para o Pai. Você sabe que aconteceu hoje o atentado nos Estados Unidos? E que pelo menos 50 pessoas foram fuziladas por um homem que entrou armado numa boate. Uma boate homossexual. Ao mínimo 50 pessoas morreram em Orlando. Eu te pergunto: Deus quer ou Ele não quer te usar para que pessoas sejam transformadas e impactadas pelo poder dEle? Deus não tem problema com cultura. Deus não tem problema se a pessoa ela tem ou não tem poder aquisitivo.
independente da sua cor, Deus, Ele quer usar pessoas. Tanto é que Ele chama você de igreja, e Ele deu autoridade para a sua igreja fazer obras maiores do que Ele fez aqui nessa terra. Amém? Você crê nisso? Você deseja isso? Deus, Ele quer te usar. Nós precisamos avançar, porque o mundo tem avançado, e nós como igreja também precisamos avançar. Glória a Deus, amém? Já que nós estamos num tempo de prioridades, eu quero falar um pouquinho sobre o que você tem feito, o que você tem priorizado na sua vida. O negócio é o seguinte: aquilo que você tem como prioridade, aquilo que você determina como prioridade, aquilo que você chama e fala, essa é a minha prioridade, é onde você vai derramar a sua melhor energia. Amém? Amém? Porque se é prioridade, você significa para você que aquilo é importante. Significa que aquilo tem um peso considerável na sua vida. Por quê? Porque é uma prioridade. Então aquilo que você coloca como prioridade, aquilo que você estabelece como prioridade, é aquilo que vai nortear a sua vida, é aquilo que vai direcionar as suas próximas ações, é aquilo que vai encabeçar para que você caminhe por um caminho, é aquilo que vai trazer você para uma responsabilidade. Agora minha pergunta para você é a seguinte: o que tem sido prioridade para você? Eu quero trazer você para um momento de reflexão. O que você tem colocado em primeiro lugar? O que você tem escolhido? Aonde você tem canalizado o seu melhor? O que você tem colocado força? O que você tem empenhado esforço? O que você tem colocado coragem? No que está a sua prioridade? No que você tem se baseado? Em qual plataforma você está? Você está sobre o quê? Ou sobre o quê? Qual é a plataforma que você tem construído? Como têm sido as suas ações? O que você tem feito de melhor? Porque prioridade, a gente entende que é algo que a gente não pode abrir mão, porque é prioritário na nossa vida. Querido, entenda uma coisa, entenda o seguinte: você não está aqui à toa, amém? Amém? Tem muita gente, mas muita gente dentro das igrejas, das estruturas, mas muita gente infeliz. Você acha que isso é o desejo de Deus? Não. Pessoas infelizes. Eu vou arriscar dizer que a maioria. Muita gente infeliz. Mas sabe por que essas pessoas estão infelizes? Um dos motivos: inversão de valores. Elas invertem os valores. Elas não respeitam princípios que precisam ser estabelecidos. Eu não estou falando que se você respeitar todos os valores e todos os princípios, você vai ter uma vida fácil, vamos dizer assim. Mas eu tenho convicção de que a sua vida vai ser melhor, porque desafios nós sempre vamos ter. Ok? Se você tem uma situação pela frente, você tem duas maneiras de enxergar essa situação. Ou você enxerga essa situação como uma ameaça, e você só vai ficar ali encolhidinho, esperando apanhar, ser engolido por ela. Ou você enxerga essa situação como um desafio. E se você enxergar como um desafio, a sua postura vai ser diferente.
as suas reações vão ser diferentes. De repente amanhã, segunda-feira, ou hoje mesmo, quando começar aquela musiquinha do Fantástico, né? Que falam que é a musiquinha da depressão, né? Porque quando começa aquela musiquinha do Fantástico, você já vem na sua cabeça, pô, meu domingo está acabando, vai começar a segunda-feira, e aquela coisa toda. Tem muita gente que fica nisso. Me dá inquietude, eu fico inquieto quando eu estou na hora do almoço e começa a música do vídeo show. Aquilo me dá um... Você consegue, eu não tenho nada contra o vídeo show, às vezes eu gosto de assistir. Ainda bem que não dá nem tempo de eu ouvir, porque eu tenho que levar a Mariana para a escola. Mas quando eu ouvi a música do vídeo show, eu falei, meu, eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar, eu não aguento. Imagina ficar a tarde inteira em casa sem fazer nada. Estou falando comigo, tá? Não estou falando com as donas de casa, pelo amor de Deus. Thiago não gosta de dona de casa, não tem nada contra. Eu tenho uma esposa que fica em casa, cuidando da casa e cuida muito bem, né, meu amor? Senão depois eu apanho em casa lá, mas você não vai lá que eu cuido, cuida bem, se der casa. Vocês estão me entendendo? Inversão de valores. Tem muita gente infeliz. Agora eu pergunto para você, aonde você tem derramado a sua melhor energia? Por que será que você anda tão cansado? Por que será que você anda tão desgastado, tão estressado? Porque tem sido muito difícil. Você sabe por que as pessoas elas choram na morte? Você sabe por quê? Pô, Thiago, porque eu amo a pessoa de repente, porque eu gosto, porque eu conheço. Além disso, tem uma outra coisa porque as pessoas choram num velório. Sabe por quê? Porque o homem ele não foi feito para morrer. Ele não aceita isso. Porque lá na criação, Deus não criou o homem para morrer. Mas teve a intervenção do pecado. E a partir daquele momento, a morte veio. Data de validade você tem, vamos dizer assim. Deus já escreveu os seus dias sobre a terra. E eu quero te dizer, porque eu vim para te trazer uma boa notícia. Porque o evangelho que eu creio não é um evangelho de peso. O evangelho que eu creio não é um evangelho de derrota. O evangelho que eu creio, o evangelho que a palavra me revela, esse evangelho poderoso, ele traz boas notícias, ele levanta o morto, ele capacita, ele traz refrigério, ele traz renovo. O evangelho, a palavra que eu creio, tem poder para mudar qualquer situação. E o evangelho que nós cremos, ele significa boas novas, boas notícias. O homem não foi feito para morrer. Sabe por quê? Porque não estava na natureza. A sua natureza, ela está conectada com a natureza de Deus. Por isso que Deus não tem prazer na sua tristeza. Por isso que Deus não tem prazer na depressão. Por isso que Deus não tem prazer no choro, às vezes de angústia. Porque Ele não te criou para isso. Só que você precisa voltar lá para o primeiro amor. Você precisa estabelecer novas prioridades de repente. E a palavra ela é muito clara lá em Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas Ele vai cuidar, Ele vai acrescentar, Ele vai te dar. Querido, você e eu precisamos entender a natureza, da onde nós viemos. Esse Deus que nos criou, Ele é completo, Ele é perfeito. Aquilo que você precisa, Ele tem de sobra. Seja saúde, seja dinheiro, seja felicidade, seja amor, seja abraço, seja carinho, seja cuidado, seja um pai, você tem nele. Só que de repente, eu não sei, os valores estão invertidos na sua vida. E essa noite, pode ser, se, esse se entra como uma conjunção condicional, se você quiser. Se você permitir, se você deixar, Ele pode colocar a sua vida nos trilhos de novo.
e você caminhar pela estrada, uma estrada de refrigério, uma estrada de vitória, uma estrada de conquistas, uma estrada de milagres, uma estrada de provisão, de cuidado, de amor, de afeto, de empenho. Ele tem tudo, porque Ele é autossuficiente. O que você precisa, Ele tira dele mesmo e Ele dá para você. Ele é autossuficiente. Sabe aquela coisa de não ter predador? Não tem ninguém acima dele. Tudo o que você precisa, Ele tem. Tudo o que você deseja, Ele tem. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o seu desejo? Porque Ele está disposto a te ofertar. Amém? Só que nós precisamos entender essa realidade. Por que a palavra fala de mentalidade, da mente de Cristo? Por que ela fala isso? Porque Jesus sabe. O Pai sabe o quanto nós somos bombardeados pelo mundo. Querido, às vezes eu vou orar, e eu não sei se isso acontece com você às vezes, mas às vezes eu não consigo me concentrar. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Eu já passei por isso, e às vezes passo. Por isso que no meu caso, o melhor horário para orar é bem cedo. Mas é bem cedo. Primeira coisa que eu preciso fazer, porque se eu for para tirar um tempo à noite, o turbilhão do dia a dia, eu não vou conseguir entregar a minha melhor energia, eu não vou conseguir entregar o meu melhor para Deus. Por isso que eu estabeleci na minha vida, logo pela manhã, cedo, mais cedo, a primeira coisa, a minha prioridade, é me entregar e me consagrar a Ele. Eu não sei se é nas Ilhas Fiji que aconteceu um grande milagre, um grande avivamento. E nessas ilhas, era guerra civil, e o mar não tinha mais peixe. E depois de um avivamento, começou a ter peixe, a terra não dava frutos. Depois de um avivamento, tem vídeos, tá? Tem provas disso. Começaram a nascer pencas de banana, absurda. E lá tem um primeiro-ministro. E ele acorda logo cedo, mas bem de madrugada. E ele fala assim: eu tenho reuniões com muita gente importante, vamos dizer assim, mas a minha primeira reunião é com o Rei dos Reis. Então ele levanta, ele toma o banho dele, ele coloca o terno, no caso dele, tá? De repente você entende como uma religiosidade. Foi a maneira que ele encontrou de honrar a Deus. Ele vai, ele coloca o terno, ele fala assim: a minha primeira reunião é contigo. Então, se para os outros eu me preparo, eu me visto, eu tenho que estar todo, vamos dizer assim, adornado, todo chique, porque para falar com o rei, eu não vou também oferecer o meu melhor. Então o primeiro bate-papo, a primeira reunião do dia, é com o Deus dele, que é o nosso Deus. Prioridade. Você está me entendendo, querido? Amém? Eu quero chamar você para essa responsabilidade, porque quando falamos de prioridades, nós falamos de responsabilidade. Quando falamos de prioridade, nós falamos de algo que nós queremos com muita força para a nossa vida. Por quê? Porque nós escolhemos priorizar. Posso te dizer uma coisa? Com que você tem se ocupado? Sabe o que complica mais as nossas vidas durante o dia? Que nós priorizamos muitas coisas superficiais. Aí nós nos envolvemos, nós ficamos todo enrolados com aquelas decisões superficiais que nós tomamos ao longo do dia, e não temos o fruto que nós desejamos colher ao final do dia. Por quê? Porque nós tomamos decisões superficiais, priorizamos o que não precisaríamos priorizar, nos envolvemos com aquilo que nós não precisaríamos nos envolver, falamos o que a gente não precisava falar, mentimos às vezes para nós mesmos, dizendo que estamos ocupados com alguma coisa. Mas eu preciso te dizer uma coisa: estar ocupado não significa que você está produzindo. O seu tempo ele é muito precioso, e você precisa se ocupar com coisas que vão te dar retorno, mas um retorno sustentável, um fruto que vale a pena você colher.
Por que muitas pessoas estão infelizes na igreja que eu falei? Porque há uma inversão de valores, muitas e muitas decisões superficiais. Você acaba se envolvendo, se metendo em encrenca, sem precisar. Porque você decidiu priorizar alguma coisa que não precisava priorizar. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Eu gostaria que você fizesse essa autoanálise hoje. As suas prioridades, elas afetam tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor. Todas as atitudes, todas as ações que você coloca força, tudo que você prioriza, esse resultado daquilo que você priorizou vai afetar todo o seu ambiente à volta. Eu preciso te fazer uma outra pergunta. Como está a sua família? Os seus relacionamentos? Como está o seu trabalho? O seu ministério, o seu chamado? Tiago, eu sei do meu chamado, mas eu não consigo caminhar nele. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, mas eu não sei qual é esse propósito. Eu sei que eu tenho um caminho a percorrer, mas eu não sei como começar. A dica que eu te dou, a primeira dica que eu te dou, a primeira dica é você entender a sua real natureza. É você ter relacionamento com Deus, é você conhecê-lo. Porque Ele vai despertar grandes coisas na sua vida. E Ele vai te seguir por um caminho, Ele vai colocar você em um caminho seguro e o caminho de propósito que Ele tem para você. É que muitas vezes, no calor da situação, a gente termina tomando outras decisões, querendo fazer todos os cursos possíveis, querendo priorizar tantas coisas, se envolver com tudo. Você quer chegar na igreja e você... Não é assim. Você precisa dizer sim para aquilo que vai te aproximar dos seus objetivos. Em algum momento você vai precisar dizer não. Você tem que entender isso, que o não também é resposta. Se você tem uma oportunidade, mas essa oportunidade vai te afastar ou do seu propósito, ou da sua essência com Cristo, diga não. Você só tem que dizer sim para aquilo que vai te aproximar do seu objetivo. Vocês estão me entendendo, amém? Você precisa entender o Deus que te criou. Você precisa conhecer. Entender por completo eu acho impossível, porque a nossa mente humana não vai conseguir compreender. Mas quando a gente entender que, olha, eu preciso estar conectado com aquele que me criou, eu preciso estar alinhado com Ele, eu preciso estar caminhando com Ele, eu preciso ter mais o cheiro dEle, eu preciso caminhar. Aí você vai ter a convicção de que cada passo que você der, você vai estar respaldado pelo Espírito Santo, e os frutos você vai começar a colher. Só que você precisa entender a sua primeira prioridade. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo, amém? Preste atenção. Deus tem prazer na sua felicidade. Mas Tiago, você não sabe as pancadas que eu já tomei na vida. Você não sabe o que eu já enfrentei na vida. Você não sabe todos os desafios que eu enfrentei. De repente, você enfrentou muita coisa mesmo. De repente você enfrentou muita coisa. Muita pancada você tomou. De repente não foi fácil chegar até aqui. Eu falo até mais ou menos por uma experiência própria. Eu sou um milagre de Deus. Não é nada, Tiago.
Que milagre! Você teve tudo já dos seus pais? Querido, eu tenho pais maravilhosos, não posso reclamar mesmo, são pessoas incríveis, o João e a Claudete, pessoas, eu não tenho nada para falar dos meus pais, a não ser honrá-los, mas eles, em algumas vezes, o que eles podiam, era me acolher, era me amparar. Eu não sei se você sabe, mas eu profissionalmente eu quebrei 4 vezes. Mais 2 com meu pai. Esses dias eu estava lembrando. Um dia eu falei numa empresa, pô, Thiago, eu falei assim, mas eu quebrei 6 vezes. Aí eu falei assim, mas Thiago, não eram 4? Eram 4 comigo, aí 2 que eu tentei ajudar meu pai também não deu. Também não deu. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, para pegar caminhos opostos ao Senhor. Para você ter uma ideia, na separação dos meus pais eu tinha 6 anos e o meu irmão tinha 4. Na separação dos meus pais, a mãe do meu pai ficou com a nora dela, com a minha mãe, para cuidar do Felipe e de mim. Você tem ideia de um negócio desse? Na separação dos meus pais se separaram, a mãe do meu pai continuou morando, a minha mãe continuou aguentando a sogra, porque a minha avó tinha que cuidar do Felipe e de mim. Ali eu entendo o primeiro cuidado de Deus, né? O primeiro cuidado do Senhor ali, porque minha mãe tinha que começar a trabalhar, nossa vida virou de cabeça para baixo. Meu pai pastor, isso foi lá em Paranavaí. Meu pai ficou 22 anos fora do ministério, e hoje ele voltou. Hoje é uma bênção, um homem totalmente restaurado, pastor lá no Rio. Mas nesse íntere, não foi fácil. Eu tinha tudo para dar errado. Eu e essa moça aqui em 2006, nos conhecemos, e ele começou a nossa vida em 11 meses. Em 11 meses, nós nos conhecemos, ela se apaixonou por mim. Ué, gente. Quando ela me olhou, ela falou assim, eu não posso perder. Brincadeira. Modesto. Mas eu que olhei para aquela gata, eu falei, uau, né? Em 11 meses nós nos conhecemos, a gente não tinha nem se visto. Nós namoramos, noivamos e casamos, fizemos essa loucura. Em 11 meses, Paulo Silva. Pensa na burrada, não em ter casado com ela, mas sem preparo, sem estrutura, sem programação, sem planejamento. Nosso casamento tinha tudo para dar errado. Nós chegamos no Rio de Janeiro, meu pai nos acolheu num momento muito difícil em 2009. Nós não sabíamos, a Kate estava grávida, e depois descobrimos que a gente perdeu o bebê. Aí você não tinha respaldo, você não tinha grana, não tinha nada. Eu não tinha R$1 no bolso. Mas tudo foi pago de maneira particular. A curetagem que precisou fazer. Quando a Kate saiu para o centro cirúrgico, nem sozinha no hospital eu fiquei. Deus mandou um homem de Deus, um homem maravilhoso, pastor Elton Rangel, que está em Cabo Verde hoje. A Kate saiu, ele chegou, questão de segundos. Ele ficou comigo, nós ficamos o período todo orando, nos ajoelhamos naquele quarto do hospital. Ele saiu, a Kate chegou. Era o anjo do Senhor comigo ali. Deus, querido, Ele é bom demais. E a gente teve um encontro muito forte com Ele em 2009, quando as escamas dos nossos olhos caíram, e a gente entendeu o real poder do Evangelho. Ele literalmente nos tirou de um lugar escuro, sombrio, e nos colocou num lugar alto e seguro. Quando eu falo que eu quebrei 4 vezes, foi literalmente, sem saber o que fazer da vida. Nada nos faltou. Nada nos faltou. A minha última foi em 2012. Tive uma sociedade,
que eu trabalhava com recrutamento de seleção, quebramos. Aí não deu certo, estou resumindo a história. Aí eu fui trabalhar, fui ser supervisor de uma empresa. O meu salário fixo era R$1.500, só que o meu aluguel com o meu condomínio na época dava R$1.500. A Mari bebê, a Mari pequena, a Mariana pequena, a gente tendo que... Queridos, comemos sempre do bom e do melhor, nunca nos faltou nada. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Pagando parcela de carro, porque ninguém sabe que vai quebrar, né? Assim, você não monta uma empresa para quebrar. Eu posso te dizer assim que a gente está num dos melhores momentos profissionais da nossa vida. Só que por Deus, não por mim. Eu precisava sair da minha sogra, porque eu fiquei morando 1 ano com ela. Estou terminando, tá, Paulo? E a gente precisava alugar um apartamento. Agora, meu Deus do céu, como é que você vai alugar um apartamento com restrição no nome, sem fiador e sem comprovação de renda? Quem vai alugar um apartamento desse para você? E o apartamento que a Kate viu tinham 27 pessoas na frente. Nossa, era... Uau, né? Nada, era simples mesmo. Um dia a mulher liga, ó, pode passar aqui e pega a chave lá para você ver o apartamento. Eu falei, tá bom. Eu fui sem esperança nenhuma, porque, meu Deus do céu, a Kate quer que eu veja um apartamento, mas e aí? Como é que eu vou alocar esse apartamento? Não tem, não dá. Chego lá na imobiliária, eu falei, moça do céu, pelo amor de Deus, a minha mulher viu um apartamento aí, eu preciso ver, só que pediu para eu procurar tal pessoa. Ela falou assim, mas ela saiu. Eu falei, sério? Tá bom, mas eu consigo pegar a chave do imóvel para dar uma olhadinha? Consegue. Faz assim, ó, entra aqui, por aqui, passa esse lugar aqui, você fala com o gerente da imobiliária. Eu falei, justo com o gerente? Vai na pancada já com o gerente? Não dá. Chega lá, na hora que eu olho, Marquinhos, rapaz, o que você está fazendo aqui? Cara, eu sou gerente da imobiliária. E a gente jogava bola. Marquinhos, minha esposa quer que eu veja um apartamento aí e tal. Vai lá, cara, pega lá, vai lá ver. Voltei, Marquinhos, gostei. Tá bom, vamos providenciar a documentação. Mas que documentação, Marquinhos? O que você precisa, Marquinhos? Não, pega lá, vai lá, tira lá no fórum, você tem certidão, não sei do que. Falei, cara, mas eu preciso falar um negócio para você, cara. Não dá, nosso nome está assim. Não, vai lá, traz lá. Tá bom, qual que é o valor do aluguel? Ó, ele vale 450, mas dá 380 a gente consegue fazer. E a gente tem uma lei aqui na imobiliária, um princípio, que até R$500 a gente não pede fiador. Falei, tá bom, Marquinhos, mas aí eu vou ter que trazer, tá com problema. Vai lá atrás. No dia seguinte a gente estava com a chave do imóvel. Só que eu tenho um corretor aqui, eu tenho outro corretor ali, tem 1000 imobiliárias em Londrina. Deus me levou num lugar, você está entendendo? Você consegue entender isso? Você consegue sacar isso? Ele me levou na que tinha que levar. Ele abriu o que tinha que abrir, porque Ele faz milagre. Quando a gente prioriza o Senhor, em nenhum momento nós abandonamos o Senhor. Com todas as lutas que nós passamos, com todas as dificuldades, nada nos faltou e nada vai faltar na sua vida. Se você priorizá-lo, se você colocar a sua vida nele, se você buscar Ele, se você se render diante dEle, Ele vai fazer o milagre que você precisa. Ele é Deus, nada é impossível para Ele. Ele pode, Ele muda o que tiver que mudar para alcançar a sua necessidade. Prioriza Ele. Ele não, de repente você já foi decepcionado, já se decepcionou com pessoas, mas Ele não te decepciona. Por isso que não priorize coisas superficiais, não fique envolvido com aquilo que não vai gerar santidade, não priorize coisas que não vão te aproximar de Deus. Abra mão disso, se renda ao Senhor, busque Ele, porque Ele vai conceder a vitória que você precisa, meu amado. Por isso que o mundo fala que é loucura. Como é que você crê em Deus? Você nunca viu, tá? Você já viu o vento? Você já viu o amor? Não, você sente. E a presença dEle é real nesse lugar. Ele é real, Ele é verdadeiro. Ouse crer um pouco mais. Vai, se entregue um pouco mais. Se desarme diante dEle. Se desarme diante dEle, você está entendendo? Se desarme diante dEle. Se desarme diante dEle. Se renda diante dEle. Ele é bom, Ele é fiel.
priorize Ele. Aquilo que você prioriza mostra o seu estilo de vida. Você está entendendo? Tiago, eu tenho o sonho de uma empresa. Para eu finalizar agora, tá? Prometo. Eu tenho o sonho de uma empresa. Eu fiquei sabendo, eu falei ontem em Arapongas também, tem um pastor chamado Simon Potter, homem de Deus. É um inglês, né, Kate? Ele é inglês, né? Ele é inglês. Ele falou que todo ministro mente quando fala que está acabando. E é verdade. Eu falei em Arapongas, você já viu esse joguinho assim, né? Você tem mais 5 minutos? Você tem 5 minutos? Você consegue segurar? Aí uns 4, 5, 10 levantaram a mão. Ó, então 5, 10, 15, 20, você vai juntando. Cada um te dá 5 minutos, você consegue prorrogar. Tiago, eu tenho o sonho de uma empresa, mas eu não tenho condições. Eu tenho o sonho de ser um pastor, mas eu não tenho condições de fazer a faculdade. Tiago, eu tenho o sonho de ser médico, mas passar na federal é muito difícil. Querido, o que você precisar, Deus, Ele tem poder para abrir as portas que você precisa. Eu não sei porque pegou essa questão do testemunho hoje, mas quando a gente começou a nossa empresa em 2006, também não tínhamos condições nenhuma. Ela trabalhava com o pai dela, eu trabalhava com o meu. E um dia, a gente foi comer um lanche. Eu falei, Kate, que prédio maravilhoso. A gente estava no carro. Olha que prédio comercial maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Ela falou assim para mim, bonito, mas você espera, sei lá, uns 10 anos para entrar aí, né? Eu falei, sério? Eu fiquei quieto na minha. Eu sei que deu 15 dias, nós estávamos com o escritório dentro do prédio. 15 dias. Ah, mas aí, o que você fez? Você pegou o limite do banco pelo menos? Eu não tinha fiador. Eu estava na mesma situação. Eu cheguei lá e falei, eu quero locar um prédio, uma sala, como é que eu faço? Não, vem cá, vamos conversar. Era escritório virtual lá. Eu falei, tá bom, como é que eu faço? Aqui a gente funciona assim, você paga por um pacote para usar tantos dias. Eu falei, não, mas eu preciso de algo fixo. Eu preciso de ter um lugar onde as pessoas possam me encontrar. Não posso ter um escritório virtual, locar 2 horas e ficar. Não, eu preciso de algo que seja lindo, 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 lindo local. Lindo, lindo. O prédio era recém-inaugurado, lindo. Ele falou assim, então, tá, vamos conversar. O que você precisa? Eu quero montar isso, isso, isso. Tá, o que você oferece aqui? Nós temos uma sala toda mobiliada. Nós temos uma secretária que pode atender telefones para você. Você tem ar-condicionado, você tem internet, você tem todo o suporte. Tá, mas quanto isso vai sair? R$2.500, R$3.000 por mês. Na época, tá? Pelo amor de Deus, não é hoje, na época. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou locar para você, eu vou te dar a sala mobiliada, o ar-condicionado, a secretária, você não paga a internet, tá tudo pronto, você só tem que vir, tá tudo certo, armários, tudo. Tá, mas quanto que eu vou pagar? Você vai pagar R$450 por mês. Falei, mas eu tenho que ter fiador para locar? Não, você faz um contrato simples aqui comigo, ele é teu. Eu tinha uma secretária que atendia o nosso telefone, sala mobiliada com os melhores móveis, madeira, ar-condicionado, sala coisa mais linda, e eu tinha um compromisso de R$450 por mês. Eu só estou falando isso porque isso é milagre de Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Só que faz o seguinte, se renda diante dEle. Vale a pena. Nunca se esqueça, se você quiser viver o que você nunca viveu, se você quer ter o que você nunca teve, então você precisa fazer o que você nunca fez. Seja ousado hoje, busque coisas novas hoje, priorize Ele hoje. Não priorize decisões superficiais. Entenda que aquilo que você prioriza determina o seu estilo de vida. Amém? Combinado? Você sabe que você é um sucesso e que Deus, Ele te ama muito. Você está na frente de um milagre, não tenha dúvidas disso.
mas nós nunca abandonamos o Senhor. E é fato, quando você busca em primeiro lugar o reino dele, as demais coisas ele acrescenta. Amém? Fechou? Combinado? Amém, Logos? Deus te abençoe. Valeu. A gente se vê na próxima. Paulo Silva.